Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caneta Palavra. Texto escrito e narrado por Senhor Codinome. Você encontra o texto deste áudio em canetapalavra.blogspot.com. Para você adquirir este texto em PDF, fazer crítica ou sugestões, mande um e-mail para canetapalavra@hotmail.com. Linguagem neutra. Alguns argumentam que usar palavras com marcadores masculinos como indicador de neutralidade fortalece a estrutura patriarcal da nossa sociedade, que a língua portuguesa é sexista, machista. Nos últimos anos, o debate sobre gênero neutro se estendeu para além do movimento LGBTQIA+. Pessoas que defendem esta nova linguagem alegam que é preciso adaptar o modo que nos comunicamos para abranger todas as pessoas, independentemente dos gêneros com os quais elas se identificam. Há pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher. E para isso, alguns defendem que as palavras não devem possuir nem gênero masculino, nem feminino, e assim um gênero neutro. Ele é utilizado com o objetivo de não especificar gênero, e sim se referir a todas as pessoas. O ponto principal do uso da linguagem neutra é incluir todas essas pessoas, respeitando suas identidades, fazendo com que se sintam representadas. A palavra neuter, no latim, significa neutro. Quer dizer, nenhum nem outro. No latim, naturalmente, existiam palavras masculinas, femininas e neutras. Neutras, geralmente para seres inanimados. Muitas palavras que terminavam em U se referiam ao masculino, e algumas palavras que terminavam em U se referiam ao gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o masculino passou a indicar neutralidade. O neutro, U, foi absorvido pelo gênero masculino. Então ficou funcionários, alunos, todos. Englobam homens e mulheres. Como funcionaria a linguagem neutra segundo os defensores? No caso do pronome ele e ela, seria elo. Dele e dela seria delo. Ou ile, dile. Complicado, né? De novo. Ele e ela seria então elo. Dele ou dela seria delo. Ou ele e ela seria ile e dele e dela seria dile. Segundo a proposta da linguagem neutra, as frases, por exemplo, ela é bonita, ficaria então elo é bonite. E a outra frase, o meu amigo é engraçado, ficaria e minha amiga é engraçade. Veja bem, amigue acaba com a letra E seria neutro. A palavra pente, de pentear o cabelo, né? Pente, acaba com E. Porém, pente a gente sabe que é masculino. Agora pense no rolo, na confusão que isso daria, né? Palavra doutores, por exemplo, pode ser escrita como doutores. E alunos
seria então alumnis. Alguns alegam que na língua inglesa usa-se o pronome neutro, como it, they, them. Já então abrangendo a linguagem neutra para agradar os não binários, mas não é verdade. Esses pronomes eles não são usados para agradar uma militância LGBT, eu não sei, QIA+, LGBTQIA+. Eles não foram inventados para agradar uma agenda de um grupo. Esses pronomes eles estão exclusivamente para o uso da língua. Então não tem nada a ver com querer agradar gênero neutro, pessoas não binárias. Eles estão a serviço da língua inglesa. Os pronomes they, it, them, eles são neutros, sim, mas dentro da língua, não dentro de uma militância. Se a implantação do novo acordo ortográfico em 2009 já enfrentou dificuldade para ser aceita pela maioria da população, agora imagina a linguagem neutra. Naturalmente, palavras caem e entram na nossa língua, né? Caem em desuso ou são inseridas na nossa língua, enquanto outras são retiradas, né? As pessoas deixam de usar. Não que são retiradas oficialmente, né? Mas as pessoas param de falar certas palavras. Então, essas palavras que são, por exemplo, importadas do inglês, chat, web, elas foram inseridas na nossa língua de forma natural. Tá? Elas vêm de baixo para cima. Quer dizer que elas nascem do povo. Depois elas são naturalmente absorvidas pela população e são integradas à nossa língua. São inseridas em dicionários e passam então a fazer parte da norma culta. Até ou forma informal, mas de uma forma natural. Só que este grupo, que é um grupo ideológico, que não está a serviço da língua e sim da militância política e ideológica, ela quer usar a linguagem como ferramenta política. Então é mais um artifício para inserir pensamento progressista dentro da população, né? Essa linguagem neutra. Alguns questionamentos que eu vou fazer aqui são idiotas, confesso, mas vamos lá. Por exemplo, pode haver violência de gênero contra essa galera, já que não possuem gênero? Eles vão se aposentar como homem ou como mulher? Vão ao ginecologista ou ao urologista? Eu falei que são idiotas, né? São questionamentos idiotas. Mas vamos lá. Por que essa turma não demonstra a mesma preocupação pelos surdos, pelos autistas? Por exemplo, os não binários, ou melhor, segundo eles, né? A gente tem que falar is não binários. Os não binários. Segundo alguns sites, eles são 1,2% da população brasileira. Então, 220 milhões de pessoas devem se adaptar a essa linguagem? Essa linguagem, ao invés de incluir, na verdade, ela exclui. A linguagem não binária, ou gênero neutro, atrapalharia muito, mas muito mesmo, a vida dos cegos, que usam softwares de computadores para fazer a leitura de textos. Atrapalharia a vida dos surdos, por causa da leitura labial, atrapalharia também os autistas, pois são metódicos. Desde quando a linguagem neutra foi uma preocupação da população? Existem muitas pessoas que não têm conexão com o mundo real. Esse não é o problema da Dona Maria. O problema da Dona Maria é o preço do tomate, é trazer comida para casa, é ver seu filho chegar em casa são e salvo.
Um dos aspectos que diferenciam os humanos de outros animais é a capacidade de criar meios e ferramentas para solucionar problemas, uma busca pela inovação que levou muitos homens e mulheres a desenvolverem ferramentas, materiais e tecnologias tão bem-sucedidas que mudaram completamente nossa forma de viver, de ver o mundo. Vale a pena até ressaltar aqui os templários, né? Os templários que defenderam então o cristianismo, jovens, na casa dos seus 20 anos. Por exemplo, também podemos falar aqui os jovens que pilotavam as aeronaves inglesas Spitfire na Segunda Guerra Mundial. Então são jovens guerreiros que tinham um propósito legítimo. A humanidade teve muita criação maravilhosa, como a descoberta do fogo, criação da roda, invenção da escrita, descoberta do DNA, criação da internet, do papiro, da prensa, do vidro, da lâmpada, do motor a vapor, do telefone, né? Então, hoje, a geração de jovens que resolve tudo na palma da mão está preocupada com o quê? Está preocupada se o cara na fila do supermercado vai falar todos ou todes. Falar todos é o correto. Falar todos e todas é redundância. Falar todes é ser idiota. Eita, geraçãozinha chata!